Em 2021, o perfeito será visto em você. Glória a Deus. Amém? Vamos partir nesse momento para a palavra. Eu queria cumprimentar você que está nos assistindo pela TV Rica, você que está aí acompanhando ao vivo, que vai em algum momento assistir essa ministração, esse culto, que você seja bem-vindo e seja ministrado onde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler um texto com vocês nessa noite, que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, no versículo 11. Eu vou ler em duas versões, para a gente poder compartilhar um pouquinho do que está escrito. Na primeira versão eu vou ler, está escrito assim: tudo fez formoso a seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. E agora numa outra versão, que é um pouco mais fácil de nós entendermos, diz assim: todas as coisas têm o seu valor quando são feitas na hora certa. Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem, mas assim mesmo, ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Amém? Que o Senhor possa ministrar no nosso espírito nessa noite, através dessa palavra, amém? Queridos, nós estamos num mês, hoje é o primeiro sábado do mês de agosto, o mês de novos começos. E o Senhor começou a construir essa palavra no meu coração no sábado passado, quando eu estava ali pensando a respeito dessa frase, novos começos, para o mês de agosto, e meditando um pouco nisso, o Senhor me fez enxergar como numa corrida de Fórmula 1, quando entra aquele carro de segurança na pista, o safety car. E aquele carro de segurança, ele entra na pista toda vez que acontece alguma coisa no decorrer daquela corrida que coloca em risco a integridade dos atletas, dos pilotos, que de alguma forma pode estar prejudicando o andamento perfeito daquela corrida, um acidente, às vezes a condição climática bem adversa, e aí aquele carro de segurança, ele entra na pista com a luz amarela piscando, e ao redor, em todo o trajeto da pista, uma luz amarela se acende. E isso significa que é um momento de todos os pilotos obedecerem algumas regras que até aquela situação específica, elas não existiam dentro daquela corrida. Então, uma das regras é proibido fazer ultrapassagem. Segunda regra, tem uma distância específica que um piloto deve manter em relação ao outro piloto. E o que significa isso? É um período em que a velocidade daquela corrida, a agilidade daqueles pilotos muda. E é um período também em que todas as equipes começam a reorganizar a estratégia de corrida. Então todo piloto, toda equipe na largada daquela corrida, eles iniciam a corrida com uma estratégia. Eles vão fazer uma parada para abastecimento, eles vão fazer uma parada para troca de pneus, e de repente entra o safety car na pista, e parece que tudo aquilo precisa ser reorganizado. Então é uma hora que às vezes o piloto que não ia parar naquela volta, ele entra para o box, abastece, troca o pneu. E é interessante que o Senhor fazia essa analogia no meu coração a respeito desse período que nós vivemos como sociedade. Um período em que parece que as coisas não estavam fluindo como estava fluindo antes. Um período que parece que a velocidade precisou mudar, o ritmo mudou. E nós como igreja vivemos isso. Nós tivemos que aprender a realidade, por exemplo, de não poder vir ao culto.
Para vocês foi fácil? Um desafio. Precisamos mudar a nossa forma de fazer negócios, sim ou não? As empresas fechadas, como fazer negócios nesse período? Então foi um tempo em que a velocidade das coisas mudou. E quando o Senhor liberou essa palavra de novos começos, e Deus me deu essa analogia, essa ilustração do carro de segurança, naquele momento o Senhor falou comigo assim, que esse tempo é um tempo em que as luzes amarelas se apagaram. O que significa isso? Quando as luzes amarelas se apagam, é sinal que o carro de segurança vai voltar para o box, e a corrida vai ter uma relargada. Novos começos, o Senhor falava comigo que novos começos não está fazendo menção a novos projetos, não é nova corrida. Sabe por quê? Porque você só pode começar a ter a ideia de um novo começo, como começar algo novo, se você tiver aceitado a ideia de que nesse período todo você parou. Hoje eu já não acompanho mais tanto, mas eu sempre gostei muito de assistir corrida. E todas as corridas que eu já vi, todo momento em que esse carro de segurança entrou na pista, eu nunca vi nenhum piloto pegar o rádio e mandar o rádio para a equipe assim, ó, desse jeito eu não vou correr, eu vou voltar para o box. Para mim minha corrida acaba aqui. Alguém já viu isso? Você já viu o piloto desistir porque o carro de segurança entrou na pista? Sabe por quê? Porque a corrida não acabou. A corrida não parou. Só mudou o ritmo, mudou a estratégia, mudou a organização, mas os pilotos continuam ali dando volta. Eles já não estão dando volta em 3 minutos, está dando em 8, 9 minutos, mas eles não pararam. A corrida continuou, meu irmão, minha irmã. A jornada com Cristo não parou, ela continuou. Não olhe para esse tempo que ficou para trás como um tempo perdido, um retrocesso, como um período sombrio da tua história, porque não foi. Foi um tempo de velocidade diferente, de estratégia diferente, mas nós avançamos, nós continuamos na corrida, nós continuamos na jornada. O Senhor falava novos começos, não é começar tudo de novo, é estar pronto para recomeçar. Talvez durante esse período todo que nós vivemos, você olhava para você e você sabe da sua capacidade. Você sabe, como o piloto está pisando ali a 60 km por hora no carro de Fórmula 1, sabendo que o motorzão do carro dele chega a 300 e pouco. E ele fala, eu não posso pisar, tem que ir devagar. Mas esse tempo é um tempo que Deus está falando, as luzes amarelas já se apagaram. Começa a se preparar para pisar no acelerador de novo. Começa a se preparar para você acelerar de novo. E a velocidade nesse tempo, ela é maior do que era antes. Nós vamos avançar numa velocidade como nunca avançamos em toda a história. Nós precisamos estar prontos, ouvindo a equipe, atendendo às estratégias da equipe. E sabe o que é interessante? Para o carro de segurança entrar na pista, só uma pessoa tem autoridade legal para determinar a entrada do carro de segurança, que é o diretor de prova. Então pode estar chovendo, pode ter um acidente, pode ser o que for. Se o diretor de prova falar assim, não vai ter carro de segurança, os pilotos têm que continuar a corrida. O que eu aprendo com isso? Trazendo para a nossa ilustração. Eu aprendo com isso que o diretor de prova, que é o nosso Senhor, Ele designou um tempo aonde as coisas seriam diferentes para nós como igreja. E aí mais uma curiosidade, quando a luz amarela apaga, é sinal que o carro de segurança vai entrar para o box. E naquele momento, quem começa a ditar o ritmo da corrida, sabe quem é?
é o primeiro piloto, o que está na primeira posição. E o Senhor falava comigo assim: é tempo dos pioneiros ditarem o ritmo. O Senhor tem nos liberado essa palavra, não é de hoje. Como casa, como igreja, como ministro, como cristãos, o Senhor tem levantado homens e mulheres que são pioneiros nessa nação. E eu quero perguntar: você está pronto para determinar o ritmo dessa nova estação? Deus está falando assim: é hora dos pioneiros determinarem o ritmo, dizerem a que velocidade vai ser, que hora vai acelerar. E eu quero dizer para vocês que aqui nessa casa nós temos alguém que o Senhor já liberou uma palavra sobre a vida dele, que é o pai dessa casa, o apóstolo Eli. E ele disse: é tempo de novos começos, em uma velocidade como nunca antes. Uau! Tem alguém determinando. Nós temos uma voz para ouvir, nós temos uma direção a seguir. Esse é um tempo que o Senhor está nos designando a pisar de novo no acelerador, irmãos. Esse texto que nós lemos aqui de Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo tem o seu valor quando é feito na hora certa. O que eu aprendo com isso? Tudo que é feito na hora errada não tem valor. Hoje de manhã o apóstolo Cristiano estava ministrando no Aljava aqui, e ele falava sobre o tempo de edificação. Se é um tempo de edificação, nós precisamos caminhar nessa palavra. Se é hora de edificar, então vamos edificar. Se nós não entendemos isso, irmãos, você já parou para pensar quanto esforço você já colocou em algo que no final você viu que não tinha valor? Já aconteceu com alguém isso? Você se sente cansado, sobrecarregado, desanimado. Você quer um resultado e o resultado não acontece. Por quê? Porque se não é na hora certa, não tem valor. Você pode estar fazendo a coisa certa, mas se não for na hora certa, está na Bíblia, não tem valor. Se eu parar para fazer um retrospecto da minha vida, quanto tempo eu investi em coisas no momento errado? Quantas vezes eu falava assim: não, Deus falou comigo para fazer determinada coisa, essa é a hora. Irmãos, e Deus deixava eu fazer. É isso que é interessante, Deus deixa. E aí o tempo passa, os anos foram embora. E um dia Deus falou comigo assim: você lembra aquilo que você fez? Você falou que fui eu que falei. Então não fui eu. Foi você. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus para nós, o nosso Deus é aquele que nós ouvimos. Então quando eu ouço só a minha voz interior é o meu Deus. Quando eu ouço a minha vontade, quando eu ouço os meus desejos são o meu Deus. Então quando eu disse Deus falou comigo, realmente foi um Deus, mas não foi Deus. Foi um Deus que para mim era o importante, a minha vontade de fazer aquilo. Eu achava que era a hora certa. Quanto esforço dedicado, quanto tempo depositado em projetos na hora errada. Já aconteceu isso com você? Amém? Por isso que Eclesiastes está dizendo aqui: tudo tem o seu valor quando é feito no tempo certo. E aí ele continua dizendo: Deus colocou o anseio pela eternidade no coração deles. Olha que interessante. A Bíblia está dizendo que Deus colocou o anseio pela eternidade dentro de nós. E essa palavra aqui, eternidade, ela tem um dos significados dela,
é olhar à frente. E diz assim que se aplica a coisas associadas a Deus, tais como seus decretos, suas alianças, e aqui também cabe a palavra pacto. Então quando Deus está dizendo, eu coloquei a eternidade dentro de você, é como se Ele estivesse dizendo assim, eu coloquei dentro de você a capacidade de olhar à frente. Uau! E aí, irmãos, tem uma coisa que nós precisamos entender, porque esse olhar à frente não é o que vocês estão fazendo aqui nessa noite olhando para mim, ou eu fazendo aqui olhando para vocês. Esse olhar à frente, ele significa a capacidade de ir ao final das coisas e olhar de lá para cá e saber como você vai avançar. Então nós estamos num momento na história, como igreja, em que nós não estamos olhando aonde será que eu vou. Não, nós já chegamos lá. Nós estamos lá. E nós estamos avançando, não porque nós estamos indo em direção àquilo, mas é porque nós já vimos aonde nós vamos chegar. E olhando da onde nós vamos chegar, nós já sabemos para onde nós vamos. Não é um tiro no escuro, irmão. Quando Paulo dizia, eu prossigo para o alvo, ele não estava dizendo assim, eu fui jogado aleatoriamente e talvez eu acerte alguma coisa. Não, quando ele diz eu prossigo para o alvo, era como se ele estivesse dizendo, eu já estive com o alvo, e eu sei aonde é, e eu sei como chegar, e aí eu volto e eu começo a caminhar na direção daquilo. Isso se chama propósito, irmão. Nós vivemos por um propósito, nós não vivemos por expectativas naturais. Por isso que diante de tanta má notícia que nós vivemos ao longo dos últimos quase 2 anos, nós estamos aqui de pé, firmes e mais fortes do que nunca, porque nós não andamos por aquilo que nossos olhos veem, mas nós caminhamos por aquilo que Cristo já nos mostrou. E tem um Salmo 121, versículo 1 e 2, que o salmista escreveu assim, eu elevo os meus olhos para os montes. E ele olha para os montes e ele faz uma pergunta. De onde vem o meu socorro? E aí ele continua dizendo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha que interessante, irmãos, o olhar à frente. O salmista viveu numa realidade diferente da que eu e você vivemos hoje, amém? Naquele período em que esse salmo foi escrito, existia uma crença pagã naquela época, que dizia que os deuses habitavam nos montes. Então o salmista, diante de uma crença pagã, que dizia que os deuses habitavam nos montes, ele olha para os montes e ele faz uma pergunta para os montes. De onde virá o meu socorro? Era como se ele estivesse dizendo assim, eu sei que Deus não está no monte. E ele continua dizendo, o meu socorro não vem dos montes, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora, querido, para pensar na realidade que eu e você vivemos hoje. A realidade de que nós podemos olhar para os montes e dizer assim, e aí monte, meu socorro vem daí? E a nossa resposta não é mais como o salmista, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa resposta hoje é, o meu socorro vem do Senhor que uniu céus e terra numa cruz. Uau! Não vem mais do céu. Eu não vou olhar para o céu e perguntar, o meu socorro vem daí. Por quê? Porque o céu desceu e habitou entre nós. Porque o céu foi pendurado numa cruz, ressuscitou ao 3º dia e habita dentro de mim e dentro de você. Aleluia! Olha essa conexão com a eternidade. Ele olhou para o monte, fez uma pergunta, o meu socorro vem do céu?
E o céu respondeu para ele. Como que o céu respondeu para ele? Vindo Jesus. Quando Jesus veio habitar entre nós como homem, e ele cumpriu o seu propósito. Qual era o propósito de Jesus aqui na terra? Ir à cruz, amém? O propósito dele era ir à cruz. Então toda a vida dele foi dedicada ao propósito. Quando lá no jardim do Getsêmani, a Bíblia fala que ele suou gotas de sangue. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma pesquisa, e eu não sei se hoje ainda é essa informação, mas há uns 10 anos atrás, eu li nas minhas pesquisas que apenas 2 homens, além de Jesus, na história, foi registrado que haviam suado gotas de sangue. E os 2 relatos se tratavam de soldados em ambiente de guerra, aonde eles eram acuados e eles eram obrigados a negar a Deus, senão eles morreriam. E aí eu fui entender o que é o suar gotas de sangue. E o suar gotas de sangue, eu não sei tecnicamente falando, eu vou falar do jeito que eu pesquisei, que eu entendi. Se tiver algum profissional da área aí, o suar gotas de sangue, ele é um estágio final de alguém que entrou num estado de pressão tão grande que ele não sofreu derrame e não infartou. Aí os poros começam a abrir e o sangue começa a sair pelos poros. Então Jesus estava lá no Getsêmani, a Bíblia fala suando gotas de sangue. Por que ele venceu tudo isso? Porque o propósito dele não era morrer no Getsêmani. O propósito dele era a cruz. O que eu quero dizer para você, irmão? Não há nada nesse mundo que possa ser maior, que possa causar destruição em mim e em você, a ponto de nos fazer abandonar o propósito. Por quê? Porque Jesus conseguiu. Ah, mas Jesus é Jesus. Não. A Bíblia fala que ele veio 100% como homem. E o que me garante que eu também consigo? Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o... Uau! Então Jesus falou assim, sabe, tudo isso que eu passei para cumprir o propósito, eu coloco dentro de vocês essa realidade. Não abra mão do teu propósito. Não abra mão do meu propósito para a tua vida. Não abra mão daquilo que o Senhor tem colocado diante de você. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para aquilo que os teus olhos são capazes de enxergar. Mas tenha a tua consciência firmada no propósito que Ele estabeleceu. Quando eu estava fazendo as anotações aqui para estar ministrando hoje, o Senhor me fez lembrar de um período na história em que a luz amarela acendeu. Bem no comecinho da história, Gênesis capítulo 1. Versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Versículo 2, e a terra estava sem forma e vazia. Então Deus criou, largada. Versículo 2, luz amarela piscou. A terra estava sem forma e vazia. Essa palavra estava, o significado dela diz assim, que alguma coisa aconteceu para que aquela realidade viesse a acontecer. Alguma coisa aconteceu para acontecer. Ou seja, alguma coisa aconteceu para que a luz amarela acendesse. Igual numa corrida. Igual na minha jornada e na sua jornada. Igual esse tempo que nós vivemos. Aí vem no versículo 3. E disse Deus, haja luz. A luz verde acendeu de novo. No versículo 3 ele disse, haja luz e houve. Agora olha o versículo 4 que diz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Versículo 5. E chamou a luz de dia e a escuridão de noite. E isso se tornou o primeiro dia. Irmãos, toda vez que nós fazemos menção de luz, nós estamos fazendo uma menção à manifestação de Deus, amém?
E toda vez que nós falamos de escuridão, nós estamos fazendo menção a uma manifestação das trevas. Sim ou não? Olha que interessante. A luz e a escuridão compuseram o mesmo dia. O que o Senhor falava comigo hoje? A escuridão continua no mundo. As trevas continuam no mundo. Mas para cada dia de trevas, basta uma manhã de luz. Uau! O Senhor dizia assim: não pare no dia de escuridão. Não pare no dia do caos. Não pare no dia de tensão. Não pare no dia da má notícia. Por quê? Porque pela manhã virá um novo amanhecer, diz o Senhor. Aleluia! Quando o Senhor diz agosto, mês de novos começos, o Senhor está dizendo assim: sabe a escuridão que te assombrou nos últimos meses? Sabe o medo que você sentiu nos últimos meses? Sabe as situações em que você não sabia como resolver? Sabe aquele dia de desemprego que você falou: o que vai ser da minha família amanhã? O Senhor diz assim: eu estou acendendo a luz de um novo amanhecer. Irmão, posso falar uma coisa para você? De manhã o sol não escolhe se ele vai brilhar ou não, ele só brilha. Sabe por quê? Porque é característica de Deus acabar com a escuridão. Faz parte da natureza de Deus pôr fim às trevas. E nesse tempo de novos começos, é tempo em que já está amanhecendo um novo dia. É tempo em que o sol já está brilhando. E quanto mais os minutos passarem daqui para frente, mais alto esse sol vai subir, até brilhar com a sua luz máxima. É tempo em que nós estamos avançando. O Senhor me disse assim: em lugares e tempos onde a voz de Deus não ecoa, propaga-se a escuridão e o caos se torna permanente. Por que Gênesis 1:2 estava escrito que a terra estava sem forma e vazia? Porque Deus não havia falado. A pastora Fernanda ministrou, acho que 2, 3 anos atrás, no culto de primícias, sobre Deus trazendo a existência. Quantos lembram dessa palavra? O que é trazer a existência? Não é pegar alguma coisa do nada e trazer para... Trazer a existência era Deus pegando de si mesmo e manifestando ao homem. Era Deus manifestando a sua essência, a sua natureza, a sua vida. E quando Ele disse haja luz, Ele pegou de si e trouxe a manifestação do homem na terra. Esse tempo do haja luz para mim e para você é o momento exato em que nós transicionamos do antigo pacto para o novo pacto. É aquele momento em que Cristo se fez luz para os homens. O que eu entendo com isso? Nunca mais a escuridão vai tomar espaço, porque Deus já disse: haja luz. Nunca mais você habitará em trevas, porque Deus já disse: haja luz. Tem uma coisa que eu gosto muito nessa sequência de textos, que é Deus ter feito separação de dia e noite no primeiro dia, mas Ele criou sol, lua e estrela só no terceiro ou quarto dia. Por quê? Porque nunca foi o sol no céu que determinava a luz. Ele sempre foi a luz. Quando Ele criou o sol, os luminares, Ele colocou da sua luz para ser manifesta através dos luminares.
Por isso que a Bíblia diz: céus e terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão. Sabe por quê, irmão? Porque nós não vivemos na dimensão do natural, daquilo que está acontecendo. Não é o cenário político, econômico, não é a saúde pública que determina como nós vivemos. Nós estamos além disso. Ah, pastor, mas isso tudo não influencia no nosso dia a dia? Claro, porque nós estamos aqui. Então pode ser que alguém fique doente, pode ser que alguém sofra com o caos econômico, pode ser que a gente sofra com o caos político. Sim, nós estamos aqui, mas não é isso que nos movimenta, não é isso que determina se nós paramos ou não. Porque disse Deus: haja luz. Quando nós falamos de novos começos, nós estamos falando nesse tempo em que a luz começa a brilhar com mais intensidade. Jesus, ele disse assim: se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, vocês farão as mesmas obras que eu faço, e as farão ainda maiores. Não está na Bíblia isso? Está na Bíblia. E às vezes a gente fica pensando: será que Jesus estava, será que era com a gente que ele estava falando? Não, Jesus devia estar falando com os discípulos dele daquela época. Não, porque tem um versículo também em João capítulo 17, se eu não me engano, que Jesus começou a orar e ele disse assim: Pai, eu vou orar não só por esses que estão aqui, mas por aqueles que um dia virão até mim e não me verão. De quem Jesus estava falando? Estava falando de você. Jesus estava dizendo assim: eu vou deixar claro para eles de que a realidade que eu tenho para a história da igreja, para a história dos filhos, não é para os discípulos que estão caminhando comigo, mas é também para aqueles que virão e não me verão. É para você. A realidade do evangelho é para você. A realidade do reino é para você. A realidade de família do reino é para você. A realidade de economia no reino é para você. E eu vou caminhando para o final. Com um último trecho bíblico, onde nós vamos ver com muita clareza essa realidade de novos começos. Lá no livro de Daniel, a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor invadiu o território de Israel, e ele escolheu alguns homens, alguns jovens, e ele levou cativo com ele para a Babilônia. Se eu perguntar para você, de bate pronto, você lembra o nome dos 3 jovens que foram jogados numa fornalha de fogo ardente e não morreram? Quem lembra aí? Fala aí rapidinho. Como que é? Não, está errado, irmãos. Azarias, Ananias, isso, né? Misael. Foi tudo no Ias, né? Quem deu o nome para ele de Sadraque, Mesaque e Abednego? Nabucodonosor. Agora, se eu perguntar para você, qual era o nome do jovem que foi lançado na cova dos leões, você lembra? Daniel. Olha a diferença. Nabucodonosor também mudou o nome de Daniel para Beltesazar, mas a gente não lembra. A gente lembra do Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor falava comigo assim: toda vez que você for inserido a um ambiente em que uma nova cultura estiver sendo estabelecida, os governantes e autoridades desse lugar onde estão implantando essa nova cultura vão tentar mudar o teu nome. E o Senhor me disse assim: só tem poder de mudar o nome de alguém, aquele que exerce autoridade sobre aquela vida. E olha que interessante, eles chegaram na Babilônia e de pronto Nabucodonosor mudou o nome dos 4. E aí o tempo passou, a história da fornalha de fogo a gente conhece.
O quarto homem dentro da fornalha a gente conhece. A história da cova dos leões a gente conhece. Mas eu vou ler com você 2 versículos. E aí nós vamos caminhar para o final. Daniel capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim: finalmente apareceu Daniel, a quem eu chamei Beltesazar, em honra ao meu Deus. Olha o que o rei da Babilônia estava dizendo. Segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, eu lhe contei o sonho dizendo. O rei tinha tido um sonho, e naquele período Daniel já havia vencido a cova dos leões. Naquele período Daniel já estava como líder, como autoridade dos magos da época, dos adivinhos. Daniel já estava numa posição de autoridade. E o rei manda chamar ele e diz assim: então veio Daniel, a quem eu chamei de Beltesazar. O rei estava dizendo assim: por tudo o que eu tentei fazer, eu não fui capaz de influenciar na cultura desse homem. Tempos de novos começos. De que forma o mundo tem influenciado na nossa cultura? Que cultura? Cultura do reino. Não é a cultura brasileira. Não é a cultura do sudeste, do norte, do nordeste. Não. A cultura do reino. Então, versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel? Estava errado aí, né? És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Nabucodonosor morreu, o filho dele assumiu o reino. Belsazar, o nome do rei. E ele chama o jovem, que já não era mais um jovem, diz assim: você é aquele Daniel que o meu pai trouxe de Judá? Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Não importa em que realidade você nasceu, não importa como era a tua casa, não importa como foi a educação que os teus pais te deram, não importa qual o grau de rejeição, de abandono que você carrega, existe alguém que te conhece por um nome que é diferente do nome que o mundo te conhece. Quando o Senhor olha para você, Ele não te chama pelo nome que o mundo te chama. Existe um nome pelo qual você é conhecido. Eu posso dizer uma coisa para você? Esse nome não é João, não é Maria. Esse nome não é José, não é Tiago, não é Pedro, não é Alexandre. Porque quando Deus olha para toda a terra, Ele não procura a sua identidade pessoal, Ele procura o Filho. Por isso que a Bíblia fala que nós somos feitos como pequenos deuses, não é? O que significa isso? Deus, Ele olha para mim e para você, Ele não vê o nosso passado. Ele está olhando para você aqui hoje, e Ele não está vendo em você as vezes que você pensou em abandonar tudo nesses últimos meses. Ele não está te julgando porque você desistiu. Ele não está te apontando o dedo porque você disse: Senhor, eu não quero mais.
Ele não está olhando para você e dizendo assim: eu não acredito mais em você porque você parou de sonhar. Não, Ele não está fazendo isso. Ele só está procurando o filho. Ele só está procurando o filho em nós. Por isso que João capítulo 8, versículo 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor quer te libertar e quer me libertar de nós mesmos, dos nossos bloqueios, das nossas incertezas, das nossas inseguranças, das nossas frustrações. Não é porque você se frustrou no passado que você vai permanecer frustrado. Não é porque você quebrou no passado que você é um quebrado. Não é porque você falhou no passado que você é visto como alguém que não dá certo. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz o Senhor. Ele está te preparando para recomeçar nessa noite. Talvez você diz assim: mas Tiago, meu motor está até desligado já. Já voltei para o boxe, já cansei. Ele está te chamando para correr de novo. Ele está te chamando para voltar para a jornada. E sabe, irmão, você não vai estar sozinho nessa. Porque ao contrário de uma corrida de Fórmula 1, em que cada um entra no seu carro e acelera e tenta vencer, no reino de Deus só tem um carro, só tem um piloto, só tem um motor. E nós estamos todos juntos. Você não vai sozinho nessa. Eu quero te convidar para vir junto comigo nessa jornada, para a gente recomeçar, novos começos. A luz amarela já apagou, o carro de segurança já voltou para o box, a luz verde já está acendendo, é hora de acelerar de novo, é hora de avançar, meu irmão. Nós temos uma cidade para transformar, nós temos uma nação para transformar. Uma das coisas que sempre me impulsionou diante das dificuldades dos meus momentos difíceis foi olhar para cima dessa plataforma. Quando eu sento aí embaixo, eu vejo aqui em cima dessa plataforma homens e mulheres que não são super-heróis, mas que decidiram não desistir nunca. Eu estou aqui hoje falando com vocês não porque eu sou super-herói, mas porque homens que escolheram não desistir nunca me inspiram a não desistir nunca. Homens que conseguem olhar com olhos de paz em dias de guerra. Que conseguem ver saída aonde a gente só vê parede. É ou não é, irmão? Isso te inspira? Isso me inspira a cada dia, a ponto de eu decidir que eu me recuso a baixar minha cabeça diante de qualquer situação, porque existem homens e mulheres aqui nessa casa que já venceram em áreas que eu ainda estou lutando, que foram capazes de andar de cabeça erguida em momentos que o mundo jogava pedras.
Isso me inspira e me motiva a estar aqui dizendo para você nessa noite: vamos recomeçar. É tempo de novos começos. Vamos acelerar o passo de novo. Fica de pé no seu lugar. Vamos recomeçar, irmãos. Você aceita esse desafio? Tempo de novos começos. Volte a sonhar. Volte a acreditar naquilo que o Senhor tem falado para você. Nós vamos celebrar a ceia nessa noite. E eu queria que você celebrasse a ceia nessa noite com esse pensamento. Hebreus no capítulo 10, versículo 38 e 39 diz assim: e aqueles cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer neles. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Nós somos dos que creem e são salvos. Nós somos dos que creem e são salvos. Essa palavra é para você, é para mim. Não é tempo de olhar para as voltas que foram. Não é tempo de lamentar pelas ultrapassagens que você sofreu na vida. É tempo de voltar e acelerar de novo. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nunca desistiu de nenhum de nós. Assim como Jesus disse que de todos aqueles que o Senhor havia confiado aos cuidados dele, nenhum deles havia se perdido. Essa palavra continua ecoando, Senhor, até hoje. E o Senhor não desiste de nós. Talvez alguns de nós, Senhor, tenham andado cansado, desanimado, preocupado. Tem deixado, Senhor, de sonhar, de avançar. Mas nessa noite nós queremos decretar novos começos, Senhor, para cada um que está aqui nesse lugar. Cada um, Senhor, que está nos assistindo pela internet. Cada um que vai ter alcance, acesso, Senhor, a essa palavra. Nós decretamos isso nessa noite em nome de Jesus. Em 2021, o perfeito será visto em você.